Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Inaugurada pela proposta de emenda à Constituição 3220, a reforma administrativa, um dos principais projetos do governo Bolsonaro, atingirá de maneira severa todos os níveis do funcionalismo público, seja ele federal, estadual e municipal. E se muito temos dito, inclusive aqui no Ponto de Pauta, sobre os riscos da reforma para os servidores e servidoras da esfera federal, afinal, é onde reside a base da Sedufisme, nas esferas estadual e municipal também reside uma preocupação especial, afinal é onde está a maior parte do funcionalismo público brasileiro. É sobre isso que o nosso Ponto de Pauta de hoje vai abordar. Para tanto, temos como convidado o economista, professor e ex-supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Max Leno de Almeida. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a reforma administrativa e o funcionalismo estadual e municipal. Max, eu gostaria de começar agradecendo a tua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço imensamente o convite feito para participar desse programa e fazer os esclarecimentos a respeito dessa questão relacionada à PEC 32. Certo. Max, para começar, nós temos, como eu já disse, nós temos abordado constantemente o tema da reforma, mas especialmente a partir da perspectiva do funcionalismo público federal, afinal, é a esfera na qual está a base do nosso sindicato. Mas falando agora especificamente sobre as esferas estadual e municipal, quais os principais perigos que a reforma administrativa oferece para essas esferas do serviço público? Bom, Rafael e demais que estão nos ouvindo, né, nesse programa, eu acho fundamental essa abordagem, né, acho que esse preâmbulo é importante, tendo em vista que muitos talvez ainda estejam pensando, imaginando, que a PEC 32 ela seja restrita ao âmbito federal. Lê do engano, muito pelo contrário, né? Você lendo atentamente a PEC 32, ela é bastante enfática no sentido de trazer um novo regramento, caso ela venha a ser aprovada, não só no que diz respeito à União, mas também aos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e os mais de 5.565 municípios que temos, né, Rafael, e aqueles que estão nos acompanhando, né? E essa abordagem é importante, né, tendo em vista que nós não podemos esquecer que, por exemplo, no caso dos municípios, né, há atribuições previstas, né, no âmbito da Constituição Federal de 88, né, regidas aí pelo artigo 23 até o artigo 30, né, em que as questões que estão relacionadas à saúde, ao transporte coletivo, planejamento e controle do solo urbano, né, a educação infantil, o ensino fundamental e até mesmo a questão da proteção do patrimônio histórico-cultural são atribuições previstas no âmbito da Constituição Cidadã de 88 e que são objeto da atuação dos municípios frente às suas respectivas populações, né? Claro que nós temos aí todo um conjunto de tributos também previsto na Constituição Federal que acaba também possibilitando que essas ações ocorram na prática, né? No caso dos municípios, dentre os principais tributos estão aí o ISS, o IPTU e o próprio ITBI, né? Mas nós não podemos perder de vista a importância, né, que a administração pública nos municípios acaba exercendo, né, no âmbito das suas economias locais e no âmbito da realidade das pessoas, né, da sociedade que vive nesses municípios, né? Para se ter uma ideia, inclusive, né, dos mais de 10 milhões de servidores públicos que temos, né, segundo a relação anual de informações sociais, né, de 2019, né, mais de 55%, né, dos servidores estão na esfera municipal e 28%, em média, né, estão na esfera federal, estadual, né, ao passo que na esfera federal nós temos em torno de 9%. Ou seja, né, nós temos aí uma representatividade significativa, do ponto de vista numérico, desses servidores, né, seja no âmbito
municipal, principalmente no âmbito estadual, e, né, suas respectivas atribuições, né, no que diz respeito ao atendimento de direitos previstos na Constituição e que chegam para a população de uma forma geral. Enfim, né, nós estamos lidando aí, né, com o fato de que, por exemplo, né, nos estados, né, mais de 80% dos estados, né, a administração pública, ela representa em torno de 10 a 40% da economia local, né, ao passo que no âmbito, né, ainda, né, da realidade dos estados, né, das economias estaduais, em 19 das 27 unidades da federação, a administração pública acaba tendo essa representatividade, né, em torno de 10 a 30% das suas respectivas economias, enquanto que apenas uma unidade da federação, a administração pública, ela tem uma representatividade inferior a 10% das atividades econômicas. Então, nós estamos falando aqui, né, Rafael e todos que estão nos ouvindo, né, de um espectro bastante significativo de servidores que efetivamente estarão, de fato, sendo atingidos também pela PEC 32. Certo. Max, um dos carros-chefes da reforma é o fim da estabilidade e a redução de vagas efetivas de provimento via concurso público, enquanto ocorre o aumento de vagas de livre nomeação. O presidente chegou a dizer em entrevista que não vê problema algum em um candidato ganhar uma eleição para uma prefeitura, por exemplo, e assim que tomar posse, trocar toda a equipe da prefeitura, inclusive concursados. O presidente Jair Bolsonaro não vê problema algum nisso. Pegando, por exemplo, o funcionalismo municipal, o risco de um regime de indicações políticas e aparelhamento do serviço público por grupos políticos não é ainda mais grave? Nós estamos falando, como o senhor disse, em mais de 5 mil municípios. Não é ainda mais grave esse risco se a reforma passar? Exatamente, Rafael. Eu acho que esse ponto é fundamental, né, é central no âmbito da PEC 32, e nós estamos falando aqui de um elemento histórico da vida do servidor público, né, que é a questão não só da estabilidade, como também da observância de um dos princípios importantes dentro da Constituição Federal, né? Nós sabemos que há 5 princípios norteadores, né, que regem a vida pública no país, seja o ente federativo que nós venhamos a analisar, seja os municípios, os estados e a própria União, né, que é o princípio da impessoalidade, por exemplo, o princípio da publicidade, né, o princípio da eficiência, o princípio enfim, né, todos aqueles previstos na Constituição Federal, dentre eles a própria questão importante da chamada impessoalidade, né, que diz respeito, sem dúvida alguma, à pergunta que você formulou. Mas antes disso, né, longe de ser um privilégio dos servidores, né, a estabilidade, por exemplo, que também é foco dessa pergunta, ela garante, sem dúvida alguma, a continuidade, né, dos serviços que são prestados pelo público, pelos serviços públicos à população, independentemente das mudanças que venham a acontecer do ponto de vista político partidário, né, do governo. E, consequentemente, né, a retirada ou até a flexibilização desse instrumento constitucional dá margem para uma série de elementos negativos, né, ao serviço público de uma forma geral, tais como a corrupção, a própria utilização da máquina pública para fins particulares e não para o atendimento das demandas sociais. Então, nós temos aí também, né, sem dúvida alguma, como eu havia dito, né, se tiver essa possibilidade da retirada dos concursos públicos, ou se os concursos públicos vierem a acontecer de uma forma ainda menor, né, após a PEC 32, né, nós teremos sérios riscos em relação à observância desse princípio previsto no âmbito da própria Constituição, que é a impessoalidade, né? Então, serviços públicos ficariam mais sujeitos à discricionalidade do executivo, que poderia, né, conforme você mesmo mencionou na sua pergunta, lotear o poder público com seus apadrinhados e retirar aqueles que os criticam, por exemplo, em detrimento da qualidade e da continuidade do serviço público. Então, é muito importante, né, esse ponto dentro, né, da discussão prevista na PEC 32. Acho que um ponto também extremamente relevante, e isso é objeto, né, de um estudo que foi feito
pela própria assessoria do Senado, né, uma área dentro do Senado desenvolveu uma nota técnica recente chamada Aspectos Fiscais da PEC 32 e Propostas de alternativa, de medidas alternativas, que eu até sugiro àqueles que estão nos vendo, né, essa nota técnica ela é bastante elucidativa sobre vários pontos da PEC 32, e ela traz essa importante radiografia, sob o ponto de vista da realidade dos cargos em comissão e as funções de confiança hoje, atualmente, no âmbito tanto da União como de estados e dos municípios. E o que mais impressiona, Rafael, e todos aqueles que estão, todas que estão nos ouvindo, é que, atualmente, por exemplo, o Poder Executivo Federal, ele pode nomear 6 mil pessoas para cargos em comissão no serviço público. Se, porventura, a PEC 32, né, da reforma administrativa, ela vier a ser aprovada, esse número poderá crescer para 90 mil cargos, né? Isso em se tratando da União, né? Se nós pegarmos estados, municípios e o próprio Distrito Federal e somarmos a esse número aí da União, nós poderemos ter aí mais de 900 mil cargos que poderão vir a ser loteados, né, nessas modalidades de cargo em comissão e funções de confiança. É muito preocupante, Rafael, né? Então, esse ponto da PEC 32 realmente chama muito a atenção por esses aspectos relacionados, inclusive, à própria qualidade do serviço público que poderá ser colocada em xeque. Certo. Max, uma pergunta que é obrigatória, até porque toca em um dos eixos da defesa da reforma por parte do governo e que nós precisamos refazer aqui sempre que nós abordamos a reforma, a gente precisa refazer essa pergunta. Falando do funcionalismo estadual e municipal, a reforma afeta apenas quem irá ingressar futuramente no serviço público? Não, né? Muito pelo contrário, né? O que a gente percebe é que tenta-se, né, passar a ideia de que todas essas modificações previstas no âmbito da PEC, né, que são muitas, né, diga-se de passagem, né, inclusive eu vou até estar comentando durante a resposta dessa pergunta. Mas é muito bom que essa pergunta seja feita, Rafael, né, no sentido de elucidar e reforçar a todos que estão nos ouvindo, todos e todas que estão nos ouvindo, né, porque muitos também imaginam que a PEC 32 trará alterações apenas àqueles servidores que venham a entrar no serviço público futuramente, né? E isso não é verdade, né? Porque, para começo de conversa, existem uma série de direitos adquiridos que poderão estar em risco, como, por exemplo, a própria extinção do regime jurídico único, né? Essa é uma das previsões aí no âmbito da PEC 32. Lembrando que o regime jurídico único, né, traz uma série de direitos e deveres, né, relacionados à vida do servidor e que estarão sendo colocadas em xeque, né, sob o ponto de vista das possibilidades de alteração previstas na PEC 32. Né? Além do mais, né, tem uma série de direitos e garantias que poderão vir a ser retirados, né, no tocante não só à própria aprovação da PEC, como também às legislações posteriores à aprovação da eventual PEC 32, né, tais como a questão das férias superiores a 30 dias, o adicional por tempo de serviço, que no caso da esfera federal é um direito que já não vem sendo restrito a poucos, né, porque foi modificado há uns anos atrás, mas essa modalidade, esse direito ainda é previsto em muitos dos municípios e em muitos dos estados, né? Outros direitos também importantes que hoje estão assegurados para os servidores estaduais e municipais estão prestes a serem também modificados no âmbito da PEC 32, tais como a questão da redução de jornada sem redução de remuneração, a evolução na carreira baseada exclusivamente em tempo de serviço, né, que é uma modalidade também existente em vários municípios e estados, né, e a própria questão, né, da incorporação total ou parcial da remuneração de cargos em comissão, função de confiança ou cargos de liderança. Então, são muitos direitos, né, e deveres que acabam sendo colocados em xeque, podendo ser modificados,
E isso não afeta apenas aqueles que estarão entrando no setor público a partir dos 5 novos vínculos previstos pela PEC 32 para as novas modalidades de contratação. Muito pelo contrário, né? Todos esses itens estão relacionados, sim, aos servidores atuais. Além do mais, né, servidores dos estados, do Distrito Federal e municípios, né, poderão perder suas especificidades, porque, né, haverá a possibilidade de que uma lei complementar federal ela venha a dispor sobre temas nevrálgicos, centrais do setor público, né, desses entes federativos, tais como a questão da gestão de pessoas, a questão da política remuneratória e também dos seus benefícios, né, a questão relacionada à ocupação de cargos de liderança e assessoramento, né, a organização da força de trabalho no serviço público, as progressões e promoções funcionais, né, o desenvolvimento e capacitação de servidores e também, né, a questão da duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas. Ou seja, um espectro bastante variado de questões, né, que poderão estar sendo discutidas, né, por intermédio de uma legislação complementar e que, sem dúvida alguma, estarão não só influenciando os novos vínculos, os 5 novos vínculos previstos no âmbito da PEC, mas também os atuais servidores públicos, seja da União, e como nós estamos destacando aí nessa reportagem, né, os servidores também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que perderão, né, ou terão modificações em relação às suas especificidades no tocante a esses itens todos que eu acabei de discorrer. Max, tu já comentou um pouco sobre essa questão, mas nós falamos de uma cidade, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na qual o serviço público, em suas diferentes esferas, tem um peso enorme na economia local. O senhor já comentou um pouco, como eu disse, o Diese, assim como diversas entidades, tem batido muito na tecla de que a reforma afetará as economias locais. Por que e como isso deve ocorrer? Realmente, Rafael, né, e todos e todas que estão nos ouvindo, eu já havia trazido algumas informações numéricas a respeito da realidade, né, tanto dos municípios como também dos estados brasileiros, né, mas só reforçando, né, em quase metade dos municípios, né, que nós temos, lembrando que nós temos mais de 5.565 municípios no âmbito da realidade brasileira, então em quase metade dos municípios a administração pública, sem dúvida, ela é a principal atividade econômica, né, dessas respectivas regiões, né? Vindo depois aí a questão dos serviços, a agricultura, a pecuária, a indústria de transformação, enfim, outras atividades que acabam compondo o restante dessas outras, desse dinamismo, né, das suas respectivas economias locais no âmbito municipal. E isso vale também para a análise dos estados, né? Já que o peso da administração pública nas economias estaduais acaba tendo também grande representatividade, né? Em 82% dos estados, para você ter uma ideia, a administração pública ela representa de 10 a 40% da economia local. Quer dizer, então ela que é responsável por dinamizar as suas economias respectivas, né? Claro que tanto estados como municípios elas também são muito influenciadas pelos fundos constitucionais previstos, né? Tanto o fundo de repasse para os estados como o fundo de repasse para os municípios. É também muito influenciado por um fundo específico que é da educação e também é influenciado pelos seus tributos locais, né? Mas muitas análises que têm sido feitas também demonstram, né, que a importância do setor público, né, tanto no âmbito dos estados e dos municípios, né, tem uma representatividade muito grande, né, sob o ponto de vista da geração de emprego, sob o ponto de vista da geração de riqueza e renda, né, nessas respectivas regiões, né. Além do mais, né, um dado também que é extremamente relacionado com essa pergunta que você fez, Rafael, é a seguinte, né, nos 25% menores
produtos internos brutos municipais, quase 100% tem a administração pública como a principal atividade econômica. Nós estamos falando aí, né, de mais de 1.380 municípios, né, quando a gente traz essa estatística. Nos 10% menores, PIBs, né, o Produto Interno Bruto Municipal, 100% tem a administração pública como a principal atividade econômica. Nós estamos falando aqui, nesse caso, de 557 municípios, né? Outro dado também que impressiona é que 65% é quanto o serviço público municipal respondia, por exemplo, em 2018, pelo total de empregos formais nos 25% menores produtos internos brutos municipais. E 76%, Rafael, é o quanto o setor público municipal respondia em 2018 pelo total de empregos formais nos 10 menores PIBs per capita, né, municipais. Ou seja, né, nós temos aí, então, uma representatividade muito grande, sob o ponto de vista, né, da realidade do setor público, tanto no âmbito municipal como também no âmbito estadual, né? Além do mais, né, lembrar que por intermédio desse serviço público, principalmente no âmbito dos municípios, por exemplo, que aquelas funções previstas na Constituição, nos seus artigos 23 até o artigo 30 da Constituição Federal de 88, acabam chegando para a população, né? Que é no caso a saúde, que é no caso o transporte coletivo, a questão da educação infantil e ensino fundamental, por exemplo, que são as atribuições previstas no âmbito da realidade dos municípios. Perfeito. Inclusive, pegando como um gancho, esses números e o próprio caráter do serviço público da esfera municipal e estadual, como o senhor mencionou, muitas vezes acaba sendo o serviço público que tem um contato mais direto com a população e cotidiano. Qual deve ser o impacto da reforma para a população atendida por esses serviços públicos da esfera municipal e estadual? Essa é uma questão que é fundamental também, né, Rafael? Tendo em vista que muitos talvez imaginem que a discussão da PEC 32 ela seja uma discussão meramente corporativa, né? Seja uma discussão que é restrita aos servidores públicos, né? Muito pelo contrário, né? O que nós estamos tratando aqui o tempo todo, Rafael, além, né, evidentemente, das alterações que ocorrerão no âmbito da realidade laboral dos servidores públicos, sem dúvida alguma, nós estamos falando de serviços públicos. Serviços públicos esses que estão previstos na Constituição Federal, né? E estamos falando também, Rafael, de um país extremamente heterogêneo sob o ponto de vista das suas realidades, seja sob o ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento e principalmente em relação aos indicadores socioeconômicos. Nós estamos falando de um país, né, que tem, né, uma pujança econômica frente a outros países, já chegou a ser a 8ª economia do planeta, hoje deve estar em torno de 10ª ou 12ª, dependendo aí de outros países e do ranking internacional, do ponto de vista do crescimento da sua produção, mas nós somos o 77º em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, nós temos uma realidade totalmente díspare quando nós pegamos números econômicos, né, e também a realidade do nosso povo, né, que está enfrentando dificuldades tremendas do ponto de vista da realidade do mercado de trabalho, do ponto de vista da sua realidade frente à pandemia e sob o ponto de vista da realidade, né, da menor presença do Estado que está sendo pretendida com essa PEC 32. Então, nós temos aí vários direitos sociais previstos, né, na Constituição Federal em seu artigo 6º, né, tais como a questão da educação, da saúde, segurança, assistência social, né, a própria previdência social, que hoje, né, as duras penas, é bem verdade, porque cada ano, as limitações orçamentárias estão também limitando a atuação desses setores frente à população, mas, né, a população vem sendo atendida, né, para que esse artigo 6º valha na prática, né, pela educação pública, pelo SUS, pela segurança pública, pela questão do SUAS, no caso da assistência social, enfim, né, é o serviço público a duras penas, é bem verdade, por conta das limitações orçamentárias que todos esses direitos sociais vêm sofrendo ao longo dos anos,
mas são direitos sociais que também estão sendo colocados em xeque da forma como eles serão exercidos a partir de então, né, a partir do momento em que a PEC 32 eventualmente venha a ser alterada, venha a trazer alterações do ponto de vista da realidade dos serviços públicos, né, e do setor público de uma forma geral. Além do mais, né, complementaria essa sua pergunta, Rafael, com alguns pontos que poderão, sem dúvida alguma, impactar, né, o serviço público que chega para a população de uma forma geral. Né? A questão dos instrumentos de cooperação, acho que esse ponto é importantíssimo. O que significa isso? Né? Havia a previsibilidade no âmbito da versão original da PEC, né, de que um princípio seria acrescido àqueles que eu mencionei no início da nossa entrevista, né? Aqueles princípios lá da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade, né? Seriam acrescidos mais 8 princípios, né? Esses princípios, eles não predominaram na versão que saiu da Comissão de Constituição e Justiça para a Comissão Especial, né? Mas um princípio importante que estava lá previsto era da subsidiariedade, né? Esse termo difícil significa o Estado subsidiário, né? Mas, apesar do princípio da subsidiariedade não estar mais presente na versão que está sendo discutida na comissão especial, há sim um artigo dentro da PEC que prevê esses instrumentos de cooperação, que seria justamente a possibilidade do setor privado, inclusive se utilizando da estrutura do setor público, para fazer valer, né, o que o setor público hoje faz para a população de uma forma geral. Ou seja, é o setor privado ocupando espaço por esses instrumentos de cooperação, né, e, né, ao mesmo tempo, trazendo, né, essa realidade nova prevista dentro das modificações da PEC 32. Certo. Max, para encerrar, a gente já falou sobre um dos eixos da reforma, que é o fim da estabilidade. Existe um outro eixo que, digamos assim, é o principal no argumento, na defesa da reforma por parte do governo, que é a ideia de que a reforma virá para enxugar e acabar com privilégios na administração pública e tornar o serviço público menos oneroso. O Paulo Guedes já chamou o serviço público de parasitário e tudo mais. Falando especificamente sobre a realidade do funcionalismo público nas esferas estadual e municipal, esses são os setores privilegiados do funcionalismo público brasileiro? Outro ponto fundamental, Rafael, que você levanta, né, para todos e todas que estão nos ouvindo, né, nesse programa que tenta trazer, né, as reflexões da PEC, do ponto de vista da realidade dos estados e dos municípios, né, e é fundamental que alguns números, evidentemente, eles sejam trazidos, né, para elucidar essa questão, né, que o Rafael levanta. Né. O primeiro deles, né, acho que mostrar, né, que se nós pegarmos as informações mais atuais, né, nós temos que o setor público municipal e o estadual é que predominantemente tem sido o responsável pela geração de empregos, né, no âmbito da realidade brasileira. Mais de 80%, né, mais de 80% dos empregos gerados no âmbito da realidade pública são com essa característica, né, municipal e estadual, sendo os demais aí empregos relacionados ao setor público federal ou entidades das empresas estatais, né? E é muito importante que esse tema seja tratado, né, tendo em vista que nós temos, claro, né, uma realidade, do ponto de vista, principalmente do mercado de trabalho brasileiro, em que o índice de informalidade é muito elevado, né, a massa salarial, né, da população brasileira é muito baixa comparativamente a outros países, mas ainda assim, né, se nós pegarmos a realidade também do próprio setor público, né, mesmo passando-se a ideia de que os servidores públicos têm essa imagem, inclusive não é apenas esse governo que tenta trabalhar com essa ideia, né, muitos outros governos acabaram também trazendo, né, termos extremamente pejorativos no âmbito da realidade do setor público, né? Muitos de vocês talvez lembrem do termo Marajá,
por exemplo, né? Vagabundos que foram utilizados também por outros governos, né? No sentido de passar a ideia de que os servidores públicos são, de certo modo, privilegiados, né, dentro do contexto da realidade brasileira, mas se nós pegarmos os números, e principalmente levando em consideração essa radiografia mais geral, né, do setor público descaracterizado do seu ponto de vista dos seus entes federativos, por exemplo, né, do ponto de vista dos vínculos, né, em todas as esferas, mais de 50, se nós pegarmos a distribuição dos vínculos dos servidores por faixa de remuneração, por exemplo, e por grupos de ocupação, né, o que a gente percebe é que mais da metade dos servidores públicos que hoje estão nos estados e nos municípios recebem até 4 salários mínimos, né? Então, essa é uma realidade que se faz presente no âmbito da realidade dos servidores públicos. É claro, né, que nós temos um grupo que tem salários mais elevados, né? Por exemplo, se nós pegarmos desses servidores todos que eu acabei de elencar anteriormente, né, estaduais, municipais, federais e até mesmo servidores de empresas estatais, né, tendo em vista que a PEC também ela tem alguns artigos que estão relacionados à realidade das empresas públicas, empresas estatais brasileiras, né, nós percebemos que acima de 20 salários mínimos são tão somente 3,2%, né, de todos os servidores públicos, segundo a RAIS, Relatório Anual de Informações Sociais, que é divulgado aí pelo Ministério da Economia. E, né, eu acho que para fechar essa questão que eu considero importante do ponto de vista dos privilégios, que se tenta passar a ideia de que o servidor público é privilegiado, né, e os números acabam desmistificando todas essas afirmações, seja do ponto de vista da remuneração, seja do ponto de vista também dos direitos que lhes são assegurados, mas fundamentalmente o que deve ser também sempre enfatizado é que o servidor público, ano após ano, vem tendo também, né, vem se caracterizando, e isso é muito bom para o serviço público de uma forma geral, o serviço público que chega para a população, é a questão da escolaridade, né? A escolaridade ela tem incrementado, crescido bastante nos últimos anos. Para se ter uma ideia, né, se nós compararmos os servidores públicos estatutários com os seletistas, né, os servidores, por exemplo, que são de nível superior completo, que antes eram, em 2006, 34% dos servidores de uma forma geral, hoje são mais de 51%, ao passo que no regime seletista, né, da iniciativa privada, sobretudo, né, eles representavam tão somente 10% em 2006, e em 2018, por exemplo, representavam em torno de 16%. Então, isso é outro quesito importante que deve ser salientado quando tratamos do serviço público de uma forma geral, né, a prestação do serviço público sendo feita cada vez mais por profissionais, por servidores com alto nível de escolaridade, para que o serviço ele possa ser prestado com qualidade e que chegue, de fato, né, para a população brasileira, né, segundo previsto, né, na própria Constituição Federal, seja no artigo que trata dos direitos sociais, seja por intermédio de uma série de ações que efetivamente cada ente federativo, e estamos tratando aqui tanto do ente estadual como também do ente municipal, que são, né, as formas como eles também chegam na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida da sociedade. Perfeito. Max, eu gostaria de agradecer pela tua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael. Nós nos colocamos à disposição sempre, lembrando, né, que o DIEESE tem feito uma série de estudos, notas técnicas, no sentido de esclarecer, né, muitas dessas questões que nós acabamos conversando aqui, né, e temos participado também de uma série de audiências públicas, palestras e várias outras iniciativas com esse propósito, não apenas de explicar o que é a PEC, mas, sobretudo, trazer para a sociedade, principalmente, quais são os seus verdadeiros impactos, suas consequências e o que poderá vir para frente caso ela venha a ser aprovada. Consequentemente, é super importante que essa entrevista, como também as várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas,
né, no sentido de esclarecer a PEC 32, elas possam, de fato, chegar para a população de uma forma geral, que, sem dúvida alguma, é aquela que sentirá bastante, né, caso a PEC 32 venha a ser aprovada. Perfeito. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do economista, professor e ex-supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Max Leno de Almeida. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast em nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.